Olá, meu nome é João Henrique Cardoso, eu trabalho na Embrapa como pesquisador em Fortaleza e vou falar um pouco aqui sobre circuitos espaciais e agricultura familiar. Então, falando um pouquinho aqui dos objetivos dessa aula, nós vamos aqui refletir sobre a performance da agricultura familiar em contexto de circuitos alimentares espaciais. Então, nesse contexto, nós vamos tratar de alguns tópicos. Esse é um tema bastante extenso, mas nós vamos aqui focar, dentro do contexto da agricultura familiar, em diferenciar circuitos espaciais curtos de longos, identificar fatores e condicionantes que explicam como a agricultura familiar participa dos circuitos espaciais produtivos, exemplificar diferentes tipos de circuitos espaciais, em função da sua distância, entre produção e consumo, enfatizar características dos circuitos espaciais curtos no contexto da agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. Bom, para discutir aqui o conceito de circuitos espaciais produtivos, ou aqui que a gente colocou que são circuitos espaciais, a gente traz uma reflexão que esse é um conceito que ele surge na geografia, as ciências geográficas é que vão tratar novamente esse conceito de território, claro, assumindo abordagens de outras ciências, da economia, da sociologia, que também tratavam de temas correlatos, mas com essa abordagem mais vinculada ao conceito de território, que é um conceito geográfico essencial, é a geografia. E ela vai, aqui tem uma relevância, a gente traz aqui a importância do Milton Santos, que é um teórico brasileiro que trabalhou muito com essa abordagem, olhando muito para o desenvolvimento urbano, mas também fazendo reflexões sobre o rural, sobre as dinâmicas do próprio setor da agricultura, e que reflete na dinâmica da agricultura familiar como um todo. Essa perspectiva ela explica alguns fenômenos que mais para frente a gente vai estar olhando aí com relação às estratégias que podem ser desenvolvidas na perspectiva dos estabelecimentos familiares, rurais. E aí, essa abordagem ela tenta buscar como que os territórios evoluem, como que eles se organizam, como que eles sofrem transformações provocadas pela ação humana. E ele está fortemente explicado que os territórios eles necessitam, eles precisam tá fazendo esses processos de mobilidade dos seus bens, das suas riquezas, das suas necessidades, das suas dinâmicas econômicas internas, que eles vão desenvolver num processo de interação com outros territórios. E essa mobilidade, ela tem um caráter assim que é importante da gente compreender, que é a circulação, a capacidade de circulação dos bens, dos atores, da sua própria possibilidade de diálogo com outros territórios, que aí nós entramos no olhar para a comunicação, que também é um processo de mobilidade, ela acaba transmitindo informação, transmitindo valores, transmitindo ideias, e permitindo uma série de relacionamentos entre agentes de diferentes territórios, e que vão, em sua essência, tratar de fazer os processos de troca, de interação entre bens, bens materiais e bens imateriais. Bom, a gente já tipificando aqui os circuitos espaciais, tem os curtos e os longos. Claro, isso é um conceito, vamos dizer assim, teórico, que tenta dar conta da gente entender melhor o que é cada coisa, mas nesse contexto tem todo um degradê aí de diferentes intensidades de distância. E essa distância ela não é somente física, é uma distância também que ela é medida a partir da proximidade entre produção e consumo. Os circuitos espaciais eles têm essas etapas, como a gente vai ver lá no texto, de produção, distribuição e a parte de trocas, de venda e consumo. 4 etapas, pode-se dizer. E que em alguns circuitos isso tem mais mediadores, e quanto mais mediadores, mais longo o circuito, e quanto maior o porte de alguns desses mediadores, também caracteriza mais distância física
entre quem produz e quem consome. Ao mesmo tempo, os circuitos curtos já têm umas características que são antagônicas a essas que eu comentei. Então, tem menos mediadores e, normalmente esses mediadores eles são de pequeno porte e eles têm uma interface reduzida no contexto de estarem concentrando muitas tomadas de decisão. Então, o que acontece nos circuitos curtos normalmente é que um ator ele tem essa possibilidade de estar ocupando mais de uma etapa, mas fazendo isso em pequena escala e com processos assim que caracterizam uma proximidade maior com quem vai consumir esse produto. Aqui nós temos essa ilustração que dá para a gente ter uma ideia de como funcionam. Os circuitos longos eles envolvem grandes empresas, eles têm, desde o ponto de vista da agricultura, normalmente está muito vinculado com tecnologias mais intensivas em capital, tecnologias modernas, ditas modernas, que no caso brasileiro tem aproximadamente aí 70 anos de presença na produção, como a questão aí de maquinário, agrotóxicos, adubos, essas tecnologias que os agricultores não detêm a produção, eles dependem de serem de fornecedores, de serem abastecidos com essas tecnologias, Conhecimentos e técnicas também vêm de fora, elas não foram geradas no contexto produtivo, no contexto produtivo está equivocado, na verdade não foram geradas no estabelecimento, na realidade dos agricultores. Enquanto que do outro lado nós temos aí a agricultura familiar, que tem algumas estratégias que são milenares para produzir, para transformar essa produção e também comercializar. Então tem esse processo que concentra muitas vezes 2, 3 etapas, sendo que os agricultores eles conseguem ter muito mais referências nas suas tradições, nas suas formas de fazer e que são muitas vezes desenvolvidas no próprio estabelecimento, que tem uma identidade muito forte. Bom, pensando aqui o contexto da agricultura familiar frente aos circuitos espaciais longos, quando ela está inserida nesses circuitos espaciais longos, a gente vai falar dos longos e curtos. Esse slide a gente vai focar aqui nessa interação. Então, um fator importante é que a agricultura familiar nos circuitos espaciais longos, ela, na maioria das vezes, ela está restrita à produção de matéria-prima. É a atividade ou a etapa do circuito produtivo que ela consegue se dedicar e desenvolver no contexto dos circuitos espaciais longos. No entanto, isso tem como consequência que esses agricultores, nesses contextos, eles têm muito pouca autonomia sobre que tecnologias adotar e como eles conseguem aí se desenvolver. Eles ficam restritos àquilo que a empresa, que as empresas, que o próprio Estado, a extensão rural, a pesquisa agropecuária, ordena ou recomenda de ser feito. E isso gera muita dependência. De todo ruim? Não, mas isso traz como consequência que os agricultores eles viram também consumidores de um pacote tecnológico, que tem lá um conjunto de insumos, de necessidade de infraestruturas, de condições que eles atendam em termos de logística, tá próximo dos pontos de coleta, tá? Então, tudo isso vai gerando uma série de condicionantes que é exclusiva, que ela tira a gente, possibilidades de alguns poderem se inserir nesses processos. Outra coisa, isso também gera uma condição que eles acabam, o que o agricultor consegue produzir está muito condicionado em termos de rentabilidade com aquilo tudo que ele tem que absorver, Então ele acaba se endividando muitas vezes, ele fica numa situação muito de dependência desse negócio sem margem para negociação. Por último, mas não menos importante,
os agricultores, de forma geral, eles são continuamente estimulados a aumentar a produtividade, a melhorar índices técnicos, que, na sua lógica, faz com que eles venham, né, continuamente, ano a ano, fazendo mudanças no seu processo produtivo, na perspectiva da modernização das suas práticas. O que, né, tem como demanda o aumento de produtividade, mas que está fortemente vinculado com, né, dentro da perspectiva da categoria, com a exclusão daqueles que não conseguem acompanhar, né, por N fatores, essas inovações, essas mudanças. E isso gera, né, toda uma dinâmica de exclusão de alguns que não conseguem acompanhar essas dinâmicas e que ficam à margem desses processos. Né? Então, isso acaba por quê? Porque os agricultores eles são dependentes desse conjunto imposto a eles, pode-se dizer assim, né, na lógica de dinâmica econômica daquela determinada atividade, daquele determinado circuito. E que, né, tem um outro fator que os agricultores ficam também com a sua produção, né, sendo precificada por terceiros, por essas mesmas empresas, né, que na maioria das vezes, quando são complexos agroindustriais, eles abastecem com insumos e compram a produção. E eles compram essa produção, né, já é comoditizada, muitas vezes o preço já é estabelecido em bolsa de valores, em mercados distantes, e que o agricultor não tem margem nenhuma de negociação para poder, né, fazer um processo de valorização do seu produto. Então, por último, né, aí a gente traz alguns exemplos, como atividades como mais estruturadas, dos circuitos longos, como a fumicultura, né, a produção de tabaco, suínos, né, os porcos, as aves, leite, né, uma série de atividades, né, mas vai além, né, nós vamos falar mais adiante, tem várias outras atividades que não são tão estruturadas, mas que, né, é frequente a contratualização. O que é essa contratualização? Na verdade, se chama aqui no Brasil integração, né? E que esses agricultores eles têm um contrato que prevê que eles vão entregar parte da sua produção ou, né, eles têm a preferência de comercializar com determinada empresa. E isso é muito interessante, porque tu tem um mercado, né? Tu tens o teu esforço produtivo está assegurado à comercialização. Mas, na sua concepção também, isso traz algumas dificuldades. Né? A gente falava, o agricultor ele tem pouca margem de negociação do preço. Né? E ele fica condicionado, muitas vezes, a entregar para o preço que a empresa determina. Agora, é uma vantagem comparativa, né, que precisa ser valorizada e é o que leva os agricultores a optarem por a comercialização em complexos agroindustriais e entrar nesse negócio, é a garantia de compra da produção. Então ele produz e sabe que lá na frente vai ter um mercado estruturado que vai absorver a sua produção. Agora falando um pouco sobre os circuitos espaciais curtos, né, no contexto aqui da gente pensar a agricultura familiar, como que ela se move em um e outro tipo de circuito, a gente traz a reflexão que no contexto de circuitos espaciais curtos, diferentemente dos circuitos espaciais longos, o agricultor ele não fica restrito à produção de matéria-prima. Na maioria das vezes ele vai produzir, né, tem um esforço para levar essa produção mais próximo do consumidor, fazer a distribuição, a logística de transporte, e ele muitas vezes também ele comercializa diretamente essa produção ao consumidor final. Então, esse é um fator. Nem sempre, né, ele cumpre todas essas etapas, não é necessário, mas é muito comum acontecer isso. O agricultor produz, distribui e comercializa a produção. Ele cumpre 3 etapas, concentra 3 etapas. Isso permite a ele agregar mais valor ao seu produto, né? Essa também é uma estratégia que ela acaba fazendo com que, desde o ponto de vista tecnológico, os agricultores se fortaleçam na perspectiva de ter mais autonomia, de usar insumos próprios, de usar as próprias infraestruturas, né, adequar o seu estabelecimento para que aconteça a produção de acordo, né, com a sua, vamos dizer assim, estratégia de comercialização, que é de pequena quantidade, que são produtos diversificados, né, normalmente para atender um consumidor específico que ele já
né, domina todo esse processo de, pode-se dizer, produção. E isso faz com que os agricultores controlem melhor, né, como fazer os seus investimentos, né, quais insumos usar, para ter menor esforço, pode-se dizer, de investimento nos seus estabelecimentos, né, e investimentos que estejam muito mais de acordo com a sua, tanto temporalmente quanto com a sua capacidade de investimento, né. Isso gera oportunidades que, né, vão permitindo a esse agricultor estruturando mais, pode-se dizer assim, sustentavelmente seu estabelecimento, de que quando a gente pensa lá no contexto de circuitos espaciais longos, que o agricultor tem às vezes que fazer investimentos significativos, se endividar de maneira muito agressiva, e que depois vai ser difícil de conseguir superar, né, esse investimento, de pagar e ficar muito à mercê do risco, né? E outro fator importante que a gente traz aqui é com relação, né, à negociação, à valorização do produto frente ao consumidor final. O agricultor, como ele concentra, né, as etapas, ele tem muito mais controle, ele consegue ser mais eficiente nas suas estratégias e dimensioná-las, né? Aí busca-se estratégias de coletivização da produção, coletivização da distribuição, coletivização da comercialização, né? Modelos de negócio que se adequem melhor, porque aqui, né, o agricultor ele tem essa autonomia maior, além de que ele tem muito mais margem de negociação, né? Qual que é a referência? Bom, normalmente os agricultores visualizam o mercado local. Agora, para a gente materializar os conceitos que a gente discutiu até aqui, apesar que a gente já falou bastante de exemplos, nós vamos trazer assim algumas reflexões sobre os tipos de circuitos, né, exemplificando. Então, começando pelos circuitos longos, nós temos, né, aqueles menos estruturados, que são, né, circuitos longos de produção de grãos. Aqui eu trago o exemplo da soja e do milho, que são dois cultivos importantes, né, duas principais commodities, e o Brasil tem uma presença marcante nessas duas grandes commodities, né? E também a gente fala de frutas, né, laranja, manga, maçã, melão, caju, né, que está muito presente aqui na realidade que eu hoje vivencio no Ceará, nordeste do Brasil, né, que também é muito presente em alguns países da CPLP. E o que tem esses circuitos menos estruturados, né, para a gente não avançar muito? Eles não têm, né, essa estrutura tão concentrada na perspectiva de que eles vinculam, né, os agricultores a um processo de produção muito padronizado, com contratos de futuro, que já se sabe que vai entregar, né? Claro que caminha muito para isso, cada vez mais isso está presente hoje no rural, né? Na produção de grande escala, aí. Mas normalmente os agricultores, eles são agricultores maiores, né? Mais estruturados, e independem desses apoios muito, vamos dizer assim, das grandes corporações, mesmo porque, por mais que sejam grandes corporações, também os agricultores têm uma grande produção e muitas vezes eles têm estratégias que não permitem essa dominação tão forte, né? A agricultura familiar participa menos desses modelos, principalmente em soja, milho, né? Laranja, no contexto brasileiro, as próprias frutas, mas é possível também, e a agricultura familiar, em certa medida, ela se insere nos territórios que essas produções são importantes. Eles têm um aspecto importante que, como a gente já comentou aqui, né, a soja, o milho, eles visam exportação, né, ou estão dominados por grandes corporações que visam exportar, né, uma parte significativa dessa produção. No caso brasileiro, a soja e o milho tem sim uma demanda de consumo no mercado interno, mas, né, altamente regulada e vinculada às dinâmicas de mercado externo, né? Então a gente vivencia uma estratégia produtiva muito focada para exportação, grandes distâncias, né,
grandes distâncias espaciais que também reforçam essa característica aqui dos circuitos longos. No mercado nacional, eles também penetram, né? E aí já falou que a estratégia principal de comercialização são com centrais de abastecimento, né? Hipermercados, supermercados e com produtos já, né? Muitas vezes transformados, mesmo podem ter produtos para consumo em estado in natura, mas a grande maioria são produtos transformados, né? E que vão abastecer grandes centros urbanos, vão abastecer grandes agrupamentos e que, claro, também são comercializados em pequenos, médios estabelecimentos, mas sempre com uma lógica assim, de distribuição pensada de maneira muito concentrada. E aí temos também os circuitos longos estruturados. O que é isso? A gente já comentou também, né? Então é aquele contexto dos complexos agroindustriais, né, que organizam desde a produção, passando por a transformação, distribuição e, né, a comercialização da produção. E no Brasil nós temos muitos exemplos disso, né? Então eu trago aqui, né, no sul do Brasil nós temos fortemente, né, não só no sul, sudeste, também alguma coisa no nordeste, fumicultura, né? A própria cadeia de cárnicos, que é muito forte, né? Então aqui eu botei suínos, aves, mas também temos aí a produção de carne bovina, apesar de que não tão integrada hoje, né? Normalmente na produção de carne o que nós temos são grandes complexos agroindustriais que também atuam em outras áreas, né? Na suinicultura, na avicultura, mas quando vamos para a produção bovina, muita produção é de indústrias, empresas que têm todas as etapas da produção, né? Todas, também entre aspas, mas a grande maioria das etapas. Então produzem a própria carne, né, em confinamentos, na grande maioria das vezes, em grande escala, fazem a transformação dessa carne em frigoríficos de grande monta, grandes indústrias, né, de produção de carne e comercialização em, como a gente comentava aqui, supermercados, hipermercados, com hoje carne a vácuo, isso tudo é muito presente. Já tem atividades que são mais específicas, tanto o fumo, né, como eu falava, quanto o leite, ovos, estão fortemente estruturados em pequenas e médias produções, e aí a agricultura familiar tem um papel muito importante. Ela tem, né, e tem que se dizer como que a lógica dessas empresas é ter uma mão de obra, né, dedicada à sua atividade produtiva, atividade primária de produção de matéria-prima, e que não está vinculada, né, por qualquer sistema de previdência ou, né, essa agricultura familiar, ela trabalha em condições como se fosse uma empresa autônoma que presta serviço para uma outra grande empresa. Então ela está aí fazendo essa parte, e como a gente dizia, ela recebe todos os insumos, ela recebe a tecnologia e tal, com uma garantia de venda. Então esses circuitos mais estruturados, o que tem de diferenciação é que aqui nós vamos ter, né, essa possibilidade, uma preferência em alguns casos, né, os contratos prevêem que os agricultores vão comercializar para essas empresas. Então, pensando nessa mesma forma, para a gente classificar, nós fizemos aqui uma separação entre circuitos curtos de venda direta e circuitos curtos de venda indireta. Os circuitos curtos de venda direta, eu citei aqui as feiras livres, que são equipamentos de comercialização, né, que ficam onde os agricultores se encontram, os produtores se encontram com os consumidores. Então aqui eu cito e reforço a importância, né, da gente pensar as feiras livres da agricultura familiar, as feiras livres que se denominam agroecológicas hoje, né, de produção orgânica, desses formatos de agricultura, né, diferenciados, né, de produtos naturais, de produtos tradicionais. Essas feiras livres, né, elas se diferenciam um pouco daquela feira livre que muitas vezes o vendedor, quem está lá ofertando o produto, ele não é mais agricultor, né? Ele é alguém que faz essa intermediação, que
né, esses produtos que ele está vendendo muitas vezes vieram de uma central de abastecimento e, né, da Ceasa, né, e vão ser ofertados, né, com esse formato aí sim, já não seriam mais circuitos curtos, na maioria das vezes, né, esse pessoal eles são, né, trabalhadores que estão lá, comerciantes informais, para comercializar produtos alimentares. Outras feiras também de produtos não alimentares que funcionam muito parecido com isso, né? Tem um mercado de trabalho ali informal, pessoas que vivem, né, da comercialização. Além das feiras livres, que aí sim são da agricultura familiar, essas de formato diferenciado como agroecológicas, nós temos ainda as compras institucionais, que são uma forma de circuito curto, as compras na propriedade. Tem que ser ditas as compras institucionais porque elas são circuitos curtos, né? Principalmente elas são classificadas assim por um aspecto até normativo, para aqueles agricultores que comercializam produtos diferenciados, como orgânicos, agroecológicos, eles não precisam ter, eles não precisam ter, a exemplo das feiras livres também, eles não precisam ter a certificação da produção como orgânica, agroecológica. Basta eles serem reconhecidos, né, como organizações de controle social. Eles já conseguem vender, que é uma das categorias que eles não são, vamos dizer assim, eles não precisam do selo de produto orgânico, que só necessário para quem comercializa por mercados que têm intermediários. Também as compras na propriedade, né? Então, quando tem ambiência, né, para o consumidor ir até a propriedade, a entrega nas residências, aí ao contrário, o agricultor, o produtor, ele se responsabiliza de levar o produto até a residência do consumidor final, né? E aí tem outros tipos de venda direta. Aqui eu citei esses 4, mas existem outros. E também tem, né, as vendas indiretas. As vendas indiretas são pequenos e médios mercados, né, que fazem intermediação. Tem as lojas especializadas, lojas de produtos naturais, né, loja de produtos artesanais, tem uma diversidade de possibilidades para essas lojas especializadas, restaurantes e outros equipamentos que vendam alimentos, né, por pensar alto assim, as tendas de beira de estrada, né, as barracas de beira de estrada, tem um conjunto de estabelecimentos que cumprem essa função da venda indireta, né, em circuitos curtos, que pegam o produto do agricultor e repassam ao consumidor. Agora, quanto aos circuitos curtos, né, pensando nessa mesma perspectiva da caracterização, da interação desse modelo de organização produtiva no contexto da agricultura familiar, o primeiro fator é a gente pensar na perspectiva da autonomia, né? Então, quando as famílias, quando os agricultores, de maneira geral, estão, né, à frente das diversas etapas de produção, né, é importante a gente pensar esse fator que é a autonomia. Então, os agricultores têm muito mais capacidade, mais margem, né, de definir as ações, como agir dentro do território. Um outro aspecto importante é que essas estratégias, por permitirem, né, conservar um conjunto de conhecimentos, de estratégias, de bens materiais e imateriais que esses agricultores manejam, elas estimulam a diversificação do sistema de produção, porque cada agricultor, na síntese, tem suas estratégias. Claro que muitas coisas se repetem, mas as particularidades, que sejam físicas, que sejam, né, biológicas, que sejam climáticas, de cada estabelecimento e da dinâmica da família, da sua interação com a comunidade, isso permite também um processo de diversificação. Além disso, né, esses circuitos curtos, quando, né, bem conduzidos, eles geram e mantêm, né, um conjunto de e de tradições que, né, permitem às gerações seguintes, né, ter todo um cabedal de conhecimentos, de estratégias que permitem a manutenção, né, e permanência desses estabelecimentos nos territórios,
que valoriza, né, os regionalismos, as formas de fazer, né, o fortalece a identidade dos territórios também, porque isso reverbera para fora, né, aqueles processos de comunicação que a gente falava, e promovem, né, dimensões importantes na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, que é a saudabilidade, a conservação dos recursos naturais, a justiça social, equidade econômica, né, que são valores importantes na perspectiva da agroecologia, da segurança alimentar e nutricional, como a gente falava. E por último, né, esses circuitos curtos, eles aperfeiçoam processos comunicacionais. Por quê? Porque os agricultores estão muito mais próximos dos seus consumidores. Normalmente são consumidores do próprio território, territórios próximos, né, e que vão conhecer esses produtos, que vão conhecer esses modos de fazer, que vão trocar uma série de outras informações, ademais de simplesmente bens materiais e valores econômicos, né? Aqui nós temos a imagem de uma feira e que é tão rico em todos os contextos, né? Isso é uma feira típica do Nordeste brasileiro, mas em cada região, em cada cidade, tem as suas características. Normalmente acontece em pontos estratégicos, né, das comunidades, e que ali se encontram diversos agricultores com seus muitos conhecimentos, com diversos consumidores com seus muitos conhecimentos, e essa troca, essa interação é extremamente salutar para a segurança alimentar e nutricional. Para as considerações finais da nossa aula, né, eu trago aí essa reflexão da importância da circulação na lógica da mobilidade, que comentava, e organização dos circuitos produtivos como um todo, mas que a gente não pode perder de vista o papel relevante, né, da comunicação, os processos comunicacionais, como que eles dão vida aos territórios, né, que seja internamente, que seja entre territórios, né, se nós pensarmos aí em toda a perspectiva da autopoiese, né, que comunicação é vida, e na lógica dos territórios isso é muito presente e que a gente não pode perder de vista. Seja um fator que já está intrínseco e que a gente por vezes perde de observar, mas a capacidade de organização dos territórios está diretamente relacionada com o seu diálogo, a sua dinâmica de conhecimento, de trocas de informações que transitam entre os muitos atores que atuam no território, né? Então, pensando em tudo isso, né, a gente aqui está num processo comunicacional, que é uma aula, né, por mais que seja uma aula gravada, online, mas a gente tem a oportunidade de estar conversando com muitas pessoas de outros países, de outros territórios, e que, né, nos permite aqui estar revisitando algumas ideias, está trocando informações, e eu agradeço muito essa oportunidade que me é concedida aqui pelo, né, programa de segurança alimentar e nutricional, né, do projeto do movimento do mecanismo universitário da CPLP. Eu tenho certeza que para a gente, por mais que seja um momento aqui prévio, né, mas depois vem toda a parte de possibilidade da gente trocar, né, informações por meio de, né, o repositório do curso de Intersan, né, e aí a gente vai poder conhecer e discutir, né, depois eu vou formular as questões e vocês vão ter a oportunidade de contar um pouco da realidade dos territórios que vocês vivenciam, e isso eu acho que é muito rico. Só penso que a gente tem que dar muito valor para essa oportunidade que nos foi concedida. Muito obrigado.